Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, meu nome é Silvano e eu gostaria de apresentar a vocês um curso que eu vou ministrar, que é o curso de como tratar coleções fotográficas. Mas antes de começarmos, eu gostaria de falar daqueles que possibilitaram a realização desse curso. No caso, estamos falando que esse curso se realiza pela Lei Aldir Blanc, certo? Aqui no estado de Mato Grosso, e a Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer. E também gostaria de agradecer ao Secretaria Especial da Cultura e o Ministério do Turismo. Bom, então primeiro deixa eu me apresentar. Como eu disse, meu nome é Silvano, eu sou professor de História na Rede Pública de Ensino do Estado, aqui de Mato Grosso. Também eu sou pesquisador na área de fotografia, especialmente fotografias e acervos fotográficos. Sou formado, graduado e mestrado em História. Então já faz um tempo que eu venho trabalhando em cima dessa temática, que é como tratar coleções fotográficas, aquela questão no sentido mais técnico de o tratamento físico, a organização do acervo, a estrutura de organização de um acervo, como que ele deve ser, para que serve o acervo, por que organizar, são questões que devem ser levantadas por qualquer pessoa interessada nesse tema. E daí a gente já chega a uma questão bem interessante na introdução desse curso. A quem interessa um curso como tratar coleções fotográficas? É para especialistas, para mestres, doutores, centro de pesquisas? É para quem, afinal de contas? É para todo mundo. Todo mundo que em algum momento pense que, olhando o que já produziu de material fotográfico, pensa, realmente eu acho que eu tenho que organizar isso, porque talvez não hoje ou amanhã, mas em algum momento eu vou precisar de alguma fotografia que eu sei que eu registrei, alguém vai querer esse material e eu vou ter disponível. Então, a organização se dá de diversos motivos. O que leva as pessoas a fotografar? O que leva as pessoas a organizar suas fotos? Então, quando a pessoa um motivo leva a pessoa a organizar o acervo fotográfico, isso se deve porque é atribuído àquelas fotografias um valor especial. Não é uma coisa supérflua onde eu vou registrar uma imagem e depois não vou me preocupar em organizá-la ou imprimi-la, né? Então, a gente está lidando com temas que são muito presentes no nosso dia a dia. Cada vez mais estamos vivendo em uma sociedade imagética e essa sociedade ela comunica cada vez mais por imagens. Podemos dizer que o filho mais recente da fotografia em imagem são o que nós chamamos de memes, que são imagens que são potencializados, o alcance deles é a partir de um código. E esse código ele é compartilhado a partir de outras pessoas que compartilham do mesmo universo cultural daquela pessoa. Então, uma imagem acaba significando um sentido muito maior do que ela representa. E isso mostra o quanto que cada vez as imagens estão presentes na nossa sociedade. E então é hora de nos perguntarmos, chegou a hora da gente organizar esse acervo, né? Cada vez produzindo mais e mais imagens, é hora de pensar como que vamos tratá-la. Bom, especificamente, esse curso, como tratar coleções fotográficas, ele é mais voltado para o tratamento fotográfico de acervos físicos, fotografias que foram realizadas e impressas em algum tipo físico. E esse tipo físico precisa de um tipo de cuidado especial para ele. Então, especificamente, esse curso vai tratar dessas fotografias, dessas imagens realizadas em algum tipo físico, seja ele um papel, ou algum material sintético ou até mesmo metálico, né? A ideia é preservar o material fotográfico que foi realizado num período em que a fotografia digital era pouco comum. E sendo pouco comum, o que te restava a partir da realização fotográfica era o negativo e o papel fotográfico, caso ele tivesse sido revelado em um papel fotográfico, né? Então isso implica um cuidado em como tratar essas coleções fotográficas, esses negativos, essas fotografias que foram realizadas em meio físico, como conservar esses meios físicos.
Então vamos lá. Eu gostaria de ler aqui uma introdução para situarmos um pouco dentro desse tema. A preservação de uma coleção de fotografias não é uma tarefa diabólica. É, ela é realizada a partir de alguns equipamentos de iluminação que requerem equipamentos sofisticados. Não requer nada do tipo de organização de acervo, verbas astronômicas ou ajuda de peritos internacionais. Temos que trocar experiências e mostrar abertamente as nossas dificuldades. Para todos nós, as dúvidas são bem maiores do que as certezas. Então, quando se lida com acervos fotográficos, é muito dinâmico. Às vezes, pode parecer que trabalhar em um acervo fotográfico representa uma coisa monótona, mas, na verdade, implica uma desenvoltura em busca de soluções que muitas vezes não são tão evidentes. Acaba acontecendo como um improviso, mas ainda assim são improvisos baseados em orientações técnicas. Toda fotografia ou filme é uma combinação de três elementos: o suporte, uma substância formadora e a imagem, que é fixada a partir de um aglutinante, que fixa a imagem sobre o suporte. Os filmes ou películas de cinema têm muitos aspectos em comum com outros materiais fotográficos no que diz respeito à conservação. Durante muito tempo, o material resultante de uma filmagem cinematográfica ou um registro fotográfico, a mídia onde eles eram salvos eram muito semelhantes. E, curiosamente, hoje acaba sendo, quando a gente pensa nos meios digitais, onde grandes empresas cinematográficas registram os filmes, né, vão captando as imagens que serão registrados em mídias físicas modernas, né, HDs, memórias digitais, memórias flashes, né, e da mesma maneira, há muito tempo atrás, quando a fotografia começou, em seguida o cinema, as mídias também eram muito semelhantes nesse sentido, onde eles seriam salvos como eles eram reproduzidos, né? Independente de um filme ser historicamente importante em nível internacional ou apenas um registro passageiro e pessoal de um amador desconhecido, o seu valor permanece incógnito até que ele seja projetado. Então são valores interessantes na hora de se pensar a fotografia, a realização da imagem. E como lembrando, isso cabe também para aquela pessoa que está no computador, está nesse exato momento, de repente, olhando um conjunto de fotografias em alguma rede social, ou simplesmente olhando o que já fotografou e baixou do celular para o computador. E é o caso, nesse momento, de pensar para onde vai essa imagem, o que ela representa, como ela será entendida daqui 5, 10, 20 anos. Eu estou falando isso, quando a gente fala em acervo, um período assim, em médio prazo. Se a gente pensar a longo prazo, fica mais confuso entender as fotografias se elas não são identificadas da maneira correta. Nós vamos chegar nesse momento de identificação e catalogação fotográfica em um segundo momento. Aqui no momento vamos continuando com essa questão do tratamento fotográfico para entender quais são as bases que fundamentam esse tipo de trabalho. Em muitos casos, essa primeira ação é realizada pela curadoria. Da curadoria fazem parte todas aquelas atividades de natureza conceitual, metodológica e prática que permite a exploração científica, pedagógica ou cultural do acervo de uma instituição. Então, quando se fala em curador, muitas vezes a gente associa com aquela imagem de alguém que detém um grande conhecimento e ele está relacionado diretamente com uma exposição. É um termo que acabou ficando muito conhecido a partir das grandes exposições. A curadoria da exposição do Leonardo da Vinci foi feita por fulano de tal. Então as pessoas passam a acompanhar a exposição, também interessados no que o curador tem a dizer. O curador nada mais é do que a pessoa que está diretamente envolvido com o material que vai ser apresentado, seja ele
na organização de um acervo fotográfico, uma exposição ou um livro como resultado de uma seleção de fotografias de determinado fotógrafo. Então, o curador é aquele que detém grande conhecimento sobre determinado acervo e ele vai fazer essa coleta dessas imagens para poder produzir um material. Vamos entrar nesse assunto sobre curadoria mais adiante, mas já adiantando que o curador, inicialmente, esse termo, essa expressão, surge associado ao trabalho da pessoa que lida diretamente com o acervo, seja em centros de pesquisas ou museus. Um museu precisa de um curador, aquele que ajuda a constituir todo o equipamento que é exposto no museu, todo o material, sejam obras de arte ou qualquer natureza que seja o material exposto em museu, precisa de um curador. Bom, a realização de um diagnóstico que determine as características e a qualidade da documentação a ser organizada e o mapeamento dos problemas relativo ao seu estado de conservação é básico para a definição do cronograma de atividades, infraestrutura necessária, perfil da equipe e estimativa de custos, né? Então é um diagnóstico inicial que é necessário que seja feito. Esse diagnóstico ele não precisa necessariamente você estar diretamente envolvido, colocando as mãos na fotografia. Essa parte, a primeira coisa que se faz quando se lida com acervo fotográfico é a questão de você tentar entender tudo relacionado à fotografia sem ter que antes encostar na fotografia. Tudo que você puder levantar de informações sem ser diretamente com a fotografia, esse é o caminho inicial de diagnóstico. O que é então esse diagnóstico? Eu vou pegar, buscar saber quem produziu essas fotografias, de qual período, como que essas fotografias foram adquiridas, vieram parar na instituição, quem que era o responsável pela guarda, qual foi o critério da escolha das fotografias que deveriam ser conservadas. São um conjunto de informações que são levantadas que necessariamente você não encontra diretamente na fotografia. E nisso é engraçado, porque contradiz um senso comum que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, mas uma imagem, antes de ela ser produzida, muita coisa acontece. E é isso que o curador precisa saber para ser levantado no processo de diagnóstico. No caso de coleções fotográficas depositadas em instituições que conservam também documentos de outra natureza, bibliográficos, tridimensionais, textuais, a organização da documentação fotográfica deve estar em consonância com a política de conservação adotada para esses outros documentos. Isso quer dizer o que, no final das contas? A organização de um acervo fotográfico tem que considerar o espaço onde ele será salvaguardado. A grande realidade da maioria das instituições não permite criar um anexo, uma nova construção, unicamente para salvaguardar determinado acervo. Então, o acervo adquirido para essa instituição de guarda, ela vai ter que se adaptar aos espaços existentes, mas sem descaracterizar a organização, a lógica de organização pensada pelo curador para aquele conjunto de fotografias, seja um conjunto extenso ou não. Atenção! A desmontagem de um conjunto pode representar a perda de informações importantes e o registro das ações desenvolvidas durante o projeto são imprescindíveis para o controle dessa etapa de trabalho. Levando tudo isso em conta, uma boa estratégia de organização é partir do geral para o particular. A partir dessa noção, passa-se a fase de elaboração do projeto. Então, isso quer dizer o quê? É bem interessante essa frase que nos chama a atenção. A desmontagem de um conjunto pode representar a perda de informações importantes. Eu já trabalhei em acervos que, quando me deparei, quando fui convidado por um amigo, o João Cavalcante, para trabalhar em determinado acervo fotográfico, ele me disse a respeito do acervo, me contou por cima, me apresentou todos os relatórios que já tinham sido realizados para identificação até aquele momento,
me falou um histórico breve do acervo. Eu conheci muito do acervo antes mesmo de olhar uma fotografia desse acervo. Eu tive acesso a todo o que foi possível de bibliografia, de material que foi publicado a respeito do fotógrafo, da instituição de salvaguarda, de quem estava organizando e qual era o critério de organização, quais foram as condições que o acervo foi encontrado. Então, quando me deparei com o acervo, para lidar com a parte de digitalização, eu, antes de começar a mexer em qualquer coisa, montar a área de trabalho para digitalizar fotografia por fotografia, eu olhei as fotografias em sequência, mas sem desmontar a forma de organização, porque eu estava interessado em ver como que estava organizado fisicamente a sequência, qual foi a lógica de organização daquele material ali. Então, naquele momento, eu pude perceber que houve uma organização, e essa organização não era por questões visíveis, como questão do tamanho, a dimensão, eram baseados em temas. Então, se alguém olhasse de forma desavisada e fosse direto com a mão mexendo na fotografia, não notaria o seguinte: as fotografias estavam organizadas por temas, fotografias de carnaval, fotografias de festejos em igrejas, fotografias de cerimônias públicas de encerramento de placas, fotografias da cidade de Cuiabá em panorâmica, fotografias aéreas, fotografias de ruas, fotografias de close de pessoas na rua. Então, existia um critério naquele momento. E quando eu fui olhando fotografia por fotografia, sem desfazer a maneira de organizar, eu percebi a lógica de organização de cada uma delas, daqueles blocos temáticos que estavam postos ali. E então eu pude comparar com o documento que veio acompanhado daquele acervo e pude confirmar que sim, estavam com uma organização inicial. Quer dizer, isso facilitou muito a nossa vida nesse trabalho de digitalização do acervo. E que seria totalmente perdido, seria um trabalho extenso se não tivéssemos atento a essa organização inicial. Então, repetindo, antes de colocar a mão em qualquer fotografia de acervo, seja um acervo privado ou público de alguma instituição, busque saber o máximo possível sobre quem fez, quem produziu aquelas fotografias, por que ele fez aquelas fotografias. Ele fez aquelas fotografias a convite de alguém, sendo pago por alguém, a serviço de alguém, né? Quanto mais a pessoa pesquisar sobre os motivos que levaram o fotógrafo a registrar aquelas imagens, se ele foi contratado por uma pessoa ou por uma instituição, quanto mais conseguir entrar na forma de pensar do fotógrafo, mais fidedigno será a sua organização fotográfica em relação ao que foi produzido pelo fotógrafo. Então, essa deve ser a preocupação de quem organiza o acervo, daquele que podemos entender como, de fato, o curador, né? Então, vamos continuando aqui numa parte muito importante que diz o seguinte: é importante ter claro os critérios que foram utilizados no sistema em curso. Deve-se procurar relatórios, diagnóstico ou projetos anteriores, instrumentos de pesquisas existentes, enfim, qualquer registro que permita entender a lógica do sistema adotado. Se não existir qualquer registro, ouvir antigos funcionários que trabalham ou trabalharam com o acervo. A organização documental das coleções de fotografia envolve arranjos físicos e a identificação dos documentos. Dessa organização podem surgir um guia, um catálogo ou qualquer outro formato que seja suficientemente aprofundado a ponto de registrar a necessidade de manuseio das originais. Assim, a organização de um acervo fotográfico é fruto direto da curadoria. Novamente, entramos na ideia do que é o curador. O curador como aquele que está diretamente ligado à organização do acervo. Ele tem que entender todos os pormenores,
Não apenas a fotografia em si, em forma física, realizada, mas todo o processo de realização e o processo anterior à realização. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre determinado fotógrafo, o trabalho que ele fez ao longo de 30, 40 anos de profissão, então eu devo me atentar aos motivos que o levaram a fotografar, entender um pouco do universo, a formação da pessoa influencia na maneira da pessoa trabalhar. Então, nesse sentido, se ele tem uma formação, algo formal, algum curso ou não, isso vai influenciar o modo dele produzir as imagens. Então, é importante fazer esse levantamento e do máximo que for possível, de modo que quando a pessoa observar uma fotografia, não vai ser apenas uma fotografia que ela vai observar, ela vai observar um conjunto organizado, e esse conjunto organizado vai dizer o seguinte, vai dizer que a pessoa ela passou por determinada cidade, teve uma experiência de vida daquela maneira. Isso fundamenta o entendimento da fotografia e o valor que ele tem. Bom, vamos agora a essa parte daqui que é muito interessante, chamado controle das condições de uso e manipulação. É um conjunto de regras de ordem prática, mas que são muito importantes e não devem ser negligenciadas. Tem uma regra nessa parte de cuidado com o acervo fotográfico, que é o seguinte: na dúvida, não mexa. Muito simples, né? Você não sabe ou tem dúvida sobre a maneira correta de acondicionar um material fotográfico, ou fazer uma limpeza química ou uma limpeza mecânica, ou qual material que você vai utilizar, máscara, luva. Na dúvida, não mexa. Essa é a regra de ouro. Então vamos lá. Nunca toque diretamente o material fotográfico, especialmente na superfície em que está a imagem. Fique sempre atento a essas regras para a manipulação do material fotográfico. Use luvas sempre que tocarem em provas de negativo, luvas de algodão ou nitrílicas sem pó. Bom, então aqui eu tenho alguns materiais para exemplificar o que são essas luvas de algodão e luvas nitrílicas, certo? Então, gostaria de mostrar, essa é o modelo de luva de algodão, certo? Ela ajuda a proteger o material fotográfico do contato das nossas mãos, que produzem naturalmente uma oleosidade, né? E essa oleosidade é que garante a aderência ao toque que nós temos, por exemplo, ao tocar a tela dos nossos smartphones, né? E então, essa luva ela ajuda a ter esse contato sem o risco de deixarmos marcas no material fotográfico. Mas é claro que a pessoa também não pode estar transpirando. Então o ambiente tem que ser acondicionado da maneira correta, climatizado. Pois bem, aqui eu tenho a luva. Ela é porosa, né? Consegue respirar a mão. E eu vou mostrar, por exemplo, uma fotografia. A gente manipulando a fotografia com a luva. Essas são um conjunto de fotografias pessoais, são da minha família, e eu gostaria de mostrar. Com a luva, tratando com essa luva, o contato que se tem, ele não dá aderência, mas permite você pegar a fotografia e manipulá-la. Evite o contato direto com a área onde está a imagem realizada. Você deve pegá-la assim, principalmente com as duas mãos. Não se pega a fotografia com uma só mão. O risco de acidente ou queda é muito grande. E quando você trabalha com uma só mão, isso implica que parte fica embaixo e parte fica em cima. Então, novamente, você fica encostando na parte da fotografia onde a imagem está realizada. Então, nessa hora é que você percebe que o adequado é levar dessa maneira assim. Reparem bem, essa é uma fotografia nova, relativamente nova, né? Mas o cuidado tem que ser sempre o mesmo. Vou dar um exemplo de como que seria essa fotografia sem o uso da luva. O contato, a aderência seria maior. Mas a médio e a longo prazo, isso leva à deterioração da foto pelo contato por conta dessa oleosidade produzida naturalmente pela nossa pele. Aqui você consegue ter essa aderência maior,
é perceptível, mas já é notável, não sei se na câmera é possível pegar, já ficou aqui registrado um pedaço da minha digital. Então, essa marca daqui, ela não vai sair mais. Bom, esse é o dano que a gente tem que prevenir para que não aconteça. A fotografia, ela vai preservar muito mais se tivermos esse contato. Tem uma... Eu lembro de um desenho animado que não tem intenção de educar no sentido de para a área de conservação. Mas eu achei bem interessante que a gente pode pensar da seguinte maneira. Era um desenho, Os Simpsons, onde o personagem Bart Simpson, em um dia de evento na escola, onde seria enterrado uma cápsula do tempo, que nada mais é do que uma caixa onde as pessoas daquela época colocam o que consideram relevantes para que seja lembrado 20, 30, 50 anos depois. E nessa, muitos colocaram fotos de família, colocaram brinquedos, colocaram uma carta para si mesmo, esperando que esteja bem no futuro, em algum carro espacial. E Bart Simpson, ele cuspiu dentro da caixa. É curioso isso. Ele cuspiu dentro da caixa e passaram-se séculos. Aquela caixa foi aberta, saíram vários monstrinhos no formato de Bart Simpson. É claro que isso é só um desenho, é só uma piada. Mas o que aconteceu nessa cena que eu descrevi? Aqueles monstrinhos que nasceram no futuro foi o resultado de um processo biológico, químico, que foi acontecendo em longo prazo dentro daquele acervo de peças que foram selecionadas para serem mostradas para a posteridade. Então, a ideia era o seguinte, era colocar o melhor de cada um. Ele não colocou o melhor dele, né? Mas como um processo de químico, biológico, resultante da saliva dele, houve um processo que é liberdade de quem desenhou, de quem escreveu o roteiro, diversos clones dele no futuro. Isso, em acervo, a gente pode pensar do seguinte, nós sabemos que essa fotografia que eu encostei agora há pouco, ficou uma pequena marca, certo? Isso hoje. Como é que ficará daqui 5, 10 anos? Qual que vai ser o nível de decomposição que vai acontecer com essa fotografia por conta da oleosidade da minha pele que ficou registrada nessa fotografia? Vai ter uma deformação? Vai afetar a coloração da fotografia? Vai causar algum tipo de deformidade à imagem? Entendeu? São essas questões que têm que ser levantadas. Então, o mais certo é nos cercarmos do máximo de segurança possível ao tratar de fotografias, porque a gente não tem uma visão clara de que o impacto que a gente pode estar causando hoje, um simples impacto de encostar na fotografia sem um par de luvas, por exemplo. Outro par de luvas que é recomendado, como aqui fala, é essa luva nitrílica sem pó, que é esse material aqui. Ele é mais leve, certo? Essa luva não é reutilizável, que nem a luva de algodão, né? Mas ela tem uma vantagem. Ela parece um pouco com látex, é mais confortável que uma luva de látex, só que ela permite uma aderência um pouco maior. Então é possível pegar aquela mesma fotografia, por exemplo, só que com uma aderência um pouco maior. Como eu disse anteriormente, a fotografia ela não está aqui para ser tocada na imagem. Ela tem que ser segurada com as duas mãos. Se você segurar com uma só mão, automaticamente o polegar vai se posicionar em cima e aí você vai estar encostando na fotografia realizada com a imagem aqui. Então deve se segurar com as duas mãos, que é até mais seguro. Bom, deixa eu retornar a fotografia aqui. Vamos lá.
Use máscara descartável e avental. O objetivo é evitar o máximo de contato que podem se ter e danos fotográficos. Pegar nas provas com as duas mãos, em especial as de grande formato e as montadas em cartões fragilizados. Não circular com negativos de vidro na mão. Trabalhar sobre uma mesa. Usar uma mesa de luz para observação de negativo de vidro. Não os levante para observá-los. Quer dizer, eu não tenho nenhum modelo de negativo de vidro aqui, mas seria como pegar uma fotografia, um negativo e olhar assim, o negativo de vidro, o material dele já é sensível à luz. Então você não projeta ele contra a luz. E outra coisa, ele pode quebrar. Então levantar ele para olhar contra a luz, o risco de queda e se a queda acontecer de perda desse negativo é muito grande. Então, de forma alguma, observar fotografias em negativo de vidro dessa maneira. Não escreva sobre as fotografias. Use a embalagem para numerar e indexar. Quando for imprescindível, escreva nas costas da fotografia a lápis e suavemente. Um lápis B3, por exemplo, aquele que é mais macio, tem a ponta mais larga, é o melhor. Nunca com caneta, não use grampos para fixar a fotografia em nada, nunca use adesivos do tipo post-it ou fita crepe ou nada que faça esse processo de aderência, que cole. Acho que muita gente já teve aqueles cadernos cheios de adesivo, que alguns, logo que compram, tratam de pegar os adesivos e colar em tudo que é possível. E tem outros, aqueles um pouco mais pão duros, eles não querem compartilhar esses adesivos, eles permanecem no caderno com todos os adesivos ali preservados, como se fosse durar para o resto da vida aqueles adesivos. O que acontece? Naquele momento do caderno novo, bonito, cheirando papel novo, aquele adesivo está perfeito para uso. Se esperar 5, 10, 20, 30 anos, se ele tentar tirar aquele adesivo, ele não vai conseguir. Por quê? Porque a cola do adesivo vai aderir ao papel de tal modo que quando ele tentar tirar, ele vai rasgar o adesivo. O adesivo vai fragmentar. A cola vai vai perder a propriedade de colar novamente. Vai formar uma massa naquela região. E esse processo de desgaste é interessante para você pensar que as fotografias também estão sujeitas a isso. Então, o cuidado que a gente tem que ter com a guarda dele é muito importante, porque muitas vezes a gente pode estar pensando que é uma excelente maneira guardar uma fotografia em um papel, em um envelope colorido, um envelope muito bonito, colorido, e combina com a fotografia, que também é colorida. Então eu deixo nesse envelope, mas passados 5, 10, 20 anos, ou talvez menos, dependendo da condição de guarda, aquele envelope colorido vai passar aos poucos a coloração dele para a fotografia e vice-versa. Então, existe uma grande perda das propriedades físico-químicas dos produtos ao longo do tempo. E se você associa produtos que têm naturalmente esse desgaste previsto, como adesivos, colas, e um produto que a ideia é preservar, conservar o máximo possível, é claro que esse material vai sofrer dano. Então, a ideia de preservação, de acervo, é preservar o máximo possível. Dificilmente vai ficar eternamente preservado. Todo material, qualquer um na natureza, sofre processo de transformação ao longo do tempo. O que a pessoa que vai trabalhar na conservação, na preservação de acervo fotográfico tem que pensar, ter como meta a ser atingido, é criar um ambiente onde o desgaste físico-químico
do material que ele deve preservar seja o mais lento possível. Se ele não pode parar o desgaste desse material, então que ele possa retardar o desgaste desse material ao máximo possível. Isso quer dizer usar de toda a técnica e tecnologia para isso. Mas é claro que a gente está falando de preservar em acervo, e na realidade do Brasil, nós bem sabemos que são poucas as instituições que têm condições plenas de assegurar a melhor condição possível de salvaguardar acervos fotográficos ou um acervo de filmes de acervo fotográfico ou de negativos de filmes, né, películas. São poucas as instituições no Brasil, mas a gente trabalha com o que pode. Mas não, quando eu falo a gente trabalha com o que pode, com o que tem na mão, eu não estou dizendo que a gente vai inventar, fazer de qualquer jeito. Vamos trabalhar em cima da norma, mas no limite do que a gente pode. Assim que tem que pensar. Não dá para achar que a gente vai resolver tudo, mesmo não tendo condições. Bom, continuando aqui. O estabelecimento do tipo de consulente para o qual está sendo organizado o acervo influenciará diretamente as decisões quanto aos tipos de instrumentos de pesquisa e as formas de acesso à documentação. Então é muito importante pensar, eu estou organizando esse acervo para quê? Estou organizando para quem? Se é um acervo particular, da sua família, como eu tenho aqui esse exemplo que está organizado também, né? Tem uma lógica de organização. Então você tem que pensar que, olha, para mim, da maneira que está organizado, basta. Ok. Para sua filha também basta? Ela consegue identificar todos os membros presentes nessa fotografia? Para sua neta, isso basta? Aí você começa a pensar, realmente, eu acho que minha filha ou minha neta não vai conseguir identificar as pessoas presentes nessa fotografia. Se não vai conseguir identificar, então não está organizado da maneira que deve. Porque a organização implica também, em determinado momento, a catalogação. Então é importante você identificar, se você tiver essa vontade, se for também o seu interesse, identificar cada uma dessas pessoas presentes na fotografia, os motivos, por que essa fotografia foi realizada, onde que foi, quando foi. Esse tipo de informação ajuda a situar e informar sobre a imagem muito além da sua própria vida. Talvez para você, sendo um acervo particular, da maneira que você organizou, isso baste. Mas se você pensa que essas fotografias ficarão, por exemplo, com seu filho, com sua filha e, consequentemente, para os seus netos e daí por diante, ou quem sabe ir para uma instituição de guarda, dada a importância do registro fotográfico realizado por você. Então você tem que pensar que essas fotografias elas precisam sim serem organizadas para que as pessoas consigam identificar o valor desse material fotográfico. Porque se eu não fizer essa identificação, em determinado momento as pessoas vão tentar ler essas imagens e terão imensa dificuldade. Tá, ali, sobre a conservação. O objetivo da conservação é proporcionar o maior tempo de vida aos objetos fotográficos. Todos os materiais fotográficos têm uma estrutura físico-química complexa e instável, e é necessário compreendê-la para entender o comportamento dos materiais presentes nas coleções e estabelecer os procedimentos corretos para salvaguardá-los. Então, essa questão do objetivo da conservação é proporcionar o maior tempo de vida aos objetos fotográficos. Não está dizendo que você vai ter que tornar eterno aquele acervo. Não coloque esse peso sobre suas costas. Você tem que criar condições para que aquelas fotografias, aquele acervo fotográfico, possa durar o máximo possível. O suporte é a superfície que carrega a camada fotossensível formadora da imagem. Uma coleção pode apresentar diversos tipos de suporte, como vidro, papel, metal, madeira, cerâmica, tecido, couro ou materiais sintéticos chamados de suportes primários, que por sua vez podem estar aderidos a suportes mais rígidos
ditos secundários. O que é isso, essa aderência de um material primário a um material secundário? Seria então pensar, por exemplo, essa fotografia aqui, como eu mostrei, vou pegar agora sem luva, como eu disse, é um acervo particular e o curso se propõe a isso, mostrar de forma mais prática possível. Vamos imaginar então essa fotografia aqui. Aí essa fotografia realizada, uma fotografia de família, ela é colocada dentro de uma moldura de vidro. E onde fica essa moldura sofre umidade. Então a umidade vai condensar entre o vidro e a fotografia e vai colar a fotografia no vidro. Vai chegar em determinado momento que, se você pensar em tirar essa fotografia da moldura, você vai ter extrema dificuldade se você conseguir tirar, porque esse processo de aderência com o tempo vai juntando a fotografia ao vidro. Então é um cuidado que a pessoa tem que ter em relação à forma de guardar a fotografia. Eu tenho na casa de uma tia e também na minha casa mesmo uma fotografia do meu irmão adolescente, muito novo, e ele está segurando minha sobrinha, minha primeira sobrinha, no colo. Essa fotografia, ela é única, o negativo dela se perdeu, então, e ela está numa moldura de vidro que deu umidade. Então dá para ver na fotografia a parte de umidade, como se fosse alguma coisa molhada dentro, entre a fotografia e o vidro. E não é possível mais tirá-la. Então nós temos que buscar outras maneiras de preservar aquela fotografia. E então, também outra coisa que é muito importante entender. A maneira pensada para expor ou acondicionar as fotografias, elas são datadas. Então, durante muito tempo se achou, acho que a melhor maneira de eu preservar e eu deixar exposta essa fotografia é colocando numa moldura de vidro próximo à mesa do escritório e você deixa lá por anos dessa maneira, certo? Chega um momento que se você desejar tirar, você não vai conseguir, como eu acabei de dizer. Mas também retirar tem que ser pensado se eu devo ou não retirar a moldura, tirar a fotografia da moldura. Porque aquela moldura clássica e de madeira, com bordas metálicas, trabalhada no fundo, escrita com uma caneta tinteiro atrás, colocando a data, no fundo da fotografia com material tipo uma cartolina, né? Um papel mais rígido, papel 180 gramas, 200 gramas. É a forma pensada para expor, para poder acondicionar algumas fotografias. Isso diz muito sobre a sociedade da época. Eu já tive em acervos que eu trabalhei situações semelhantes, onde eu trabalhei, na hora que eu peguei um álbum fotográfico, as fotografias estavam coladas. As fotografias estavam coladas naquele plástico que separava cada fotografia. E era um álbum muito bonito, porque ele ficava dentro de uma caixa. E essa caixa, ela tinha na quina dela partes metálicas. E essa caixa de madeira, ela era coberta por veludo. E dentro dela tinha outra folha em veludo, protegendo, e mais um papel de seda que entrefolhava as fotografias. As fotografias estavam dentro de jaquetas de acho que poliéster, material transparente e sintético. Mas com o passar do tempo, esse plástico aderiu à fotografia dentro do álbum. Então, o álbum é possível visualizar o álbum movimentando folha por folha, e cada folha uma foto 18 por 24 de cada lado. Então você consegue ver muito bem as fotografias, mas de forma alguma você consegue mais tirar a fotografia do álbum. E ainda também não tem por que tirar, porque a técnica, a tecnologia, o material pensado para poder acondicionar aquelas fotografias revelam muito da maneira como se pensava a fotografia naquela época. Se pensava como um material de luxo, um material
que para eu vender para você, eu não vou vender apenas a fotografia no papel, eu vou vender um álbum, eu vou vender esse álbum todo trabalhado, costurado, principalmente, por exemplo, ainda hoje é feito álbuns de baile de formatura, onde tem aquele álbum todo alcochoado, feito em couro, dentro de uma caixa de madeira que também é trabalhado em couro, partes metálicas, tem trinco metálico, é como se fosse uma relíquia. E para muitas famílias acaba sendo uma relíquia, porque pode representar a formatura do único filho, ou o primeiro filho a entrar numa faculdade, por exemplo. Então tem um valor simbólico muito grande a caixa e a maneira pensada para guardar aquela fotografia. Mesmo que ao longo do tempo, pensando em médio e longo prazo, aquele álbum vai aderir na fotografia que ficará muito difícil tirar uma da outra. Mas é importante, nesse caso, pensar. É o caso de retirar a fotografia desse álbum? Por que não preservar como um conjunto? Então, muitas vezes, muitas instituições preferem a segunda opção, de preservar como um conjunto, porque é a fotografia e o álbum, um conjunto nesse sentido, que mostram a maneira que se pensava a fotografia há muito tempo atrás. Continuando aqui. A forma de organização deve levar em conta as características físicas das peças. A arrumação por formato é também vantajoso, pois permite-nos economizar espaço e instalar. Um elemento fundamental na organização é a atribuição de um número, né? Claro que, como foi dito, o número preferencialmente deve ser feito no envelope onde a fotografia está. Mas, em último caso, ela pode ser marcado esse número de identificação, uma catalogação, no verso da fotografia, mas lembrando sempre com lápis de ponta macio, né? Os tipos de emulsão e suporte são fatores de classificação inicial dada aos grupos de documentos fotográficos de um acervo a cada material e tem uma vida própria e um caminho de degradação diferente. Assim, a política de preservação tem como princípio estancar a deterioração das coleções através de tratamentos preventivos e ativos, acondicionamento e guarda apropriada dos materiais fotográficos. A conservação, é claro que as melhores condições são as ideais e muitas vezes as mais difíceis de se atingir. Portanto, não se deve perder as referências das condições reais de trabalho e agir dentro da possibilidade com criatividade e bom senso. Excelente essa passagem. Agir com criatividade e bom senso. E a gente tem que trabalhar dentro do real, das condições reais. Não com isso, não quer dizer fugir da regra. A regra de preservação é muito simples para alguns objetos. Como eu já falei, você não vai colocar um material colante numa fotografia, não vai fazer com caneta, não vai deixar um envelope que é texturizado, um envelope que possui uma coloração, tem que ser papel neutro. Então esse conjunto de materiais é o básico e é acessível. Então tem que ter cuidado com isso. Você pode fazer os arranjos necessários conforme a condição da instituição ou a sua própria condição, o seu acervo é particular, mas sem perder de vista o mínimo em relação à preservação. E na dúvida, como eu sempre digo, na dúvida não coloque a mão, não faça nada. Causas da decomposição fotográfica. A partir da identificação dos materiais do acervo, é possível fazer uma análise quanto ao estado de conservação das coleções. Nesse sentido, é fundamental entender as causas da deterioração dos diversos materiais para poder estabilizá-los, acondicioná-los, restaurá-los quando necessário e submetê-los ao melhor microclima, assegurando assim maior tempo de permanência da imagem. Bom, então essa condição física, pensando os fatores de deterioração, implica pensar um ambiente, né? Pensar os fatores que levam a essa decomposição, que são fatores
internos e externos. Quando fala em microclima, é o ambiente, se ele é refrigerado, se o ar é filtrado, se tem alta umidade ou baixa umidade, controle de temperatura, muita incidência de luz, insetos, se o lugar é próximo de local que tem muito ruído, muito barulho, alimento próximo, todas são condições que têm que ser analisadas quando se pensa nos fatores que levam à decomposição, né? E você sabendo o que causa decomposição, você consegue evitar que isso possa acontecer. Bom, vamos lá para os fatores que causam a decomposição fotográfica. Temos fatores internos e fatores externos. Fatores internos. Alguns tipos de suporte fotográficos são altamente instáveis, como os negativos com base em nitrato e diacetato de celulose, que são bastante instáveis e sujeitos à combustão espontânea. Loucura, mas realmente é isso. Tem materiais fotográficos que, da maneira como foram realizados no sentido físico-químico, existe grande possibilidade de decomposição dele a partir da combustão espontânea. Então é um cuidado a mais que a pessoa tem que ter. Por esse motivo, deve-se ter um projeto de acondicionamento específico para esses materiais. Os suportes fotográficos mais seguros são os fabricados em triacetato de celulose e poliéster. Para auxiliar esse trabalho de identificação, existem tabelas de números de borda divulgados por alguns fabricantes. Quer dizer, alguns fabricantes dos materiais fotográficos deixam claro do que são feitos esses materiais, de modo que você possa pensar a melhor maneira de acondicioná-los, né? Você não vai querer acondicionar em um lugar quente um material que é sujeito à combustão espontânea. Se bem que esses materiais de combustão espontânea, eles já são datados, já são antigos, e o mercado atual não faz uso mais desse tipo de material por conta do risco também, né? E existe hoje os materiais mais sintéticos, né? Como essas fotografias que nós imprimimos rapidamente, por exemplo, nessas máquinas onde você coloca o pendrive e imprime uma foto no formato 10x15, aquele material fotográfico ele é muito mais resistente, é um papel que segura muito mais tempo a coloração, ele, em muitos casos, dependendo de alguns papéis, são mais resistentes à água, inclusive não deixam marca de respingo de água. Então existem diversos papéis com qualidades excelentes se comparados àquelas fotografias mais antigas de 30, 50 anos atrás. Fatores externos: umidade relativa do ar e da temperatura, fungos e bactérias, insetos e outros pequenos bichos, resíduos químicos, exposição dos materiais à luz, manipulação inadequada. Bom, então existem esses fatores internos e externos. Fatores internos, resumidamente, é o tipo do material fotográfico realizado, seja no papel, seja em negativo, se o tipo que ele é feito quimicamente, se ele é sujeito à combustão, se ele é sujeito a um grande desgaste a partir da luz, né? Tem materiais que, se exposto em um período relativamente curto a uma luz, ela pode simplesmente acontecer o efeito de esmaecimento, que vai perdendo a coloração, ficando esbranquiçado. E outros fatores, como os fatores externos, né? Que são essas questões que não são propriamente a fotografia em si, mas o ambiente onde ele se encontra para salvaguarda, que a gente tem que se atentar também. Como disse aqui, a umidade relativa do ar, temperatura, fungo, bactérias, insetos, pequenos bichos, produtos químicos, exposição dos materiais à luz. Então, tem que se criar um ambiente para cuidar dessas fotografias, não só condicionados, mas para poder tratá-los, tratamento físico e químico, que seja o mais neutro possível em relação aos outros ambientes. Então você deve evitar, inclusive, se alimentar próximo do local onde você trata as fotografias. Se eu estou tratando dessas fotografias aqui eu não devo me alimentar de forma alguma. Aqui, se tratando de um acervo que é particular e
está sendo usado para esse fim mesmo, de contato físico com o material, para exemplificar o que pode e o que não pode, mas além de uma camisa, um material sensível que possa proteger do toque, de arranhões que porventura se possa ter em contato, você tem que criar um ambiente mais adequado. Você pode, por exemplo, utilizar, o melhor seria você colocar um papel largo, onde nesse papel daqui você vai criar esse pequena área de trabalho. Essa pequena área de trabalho, então, seria um papel onde você vai trabalhar a fotografia. Se, por exemplo, eu estiver trabalhando com a higienização de um material fotográfico, além do uso da luva, né, vamos lá novamente colocar a luva rapidinho. Além do uso da luva, descartável, né? Ou essa luva nitrílica ou uma luva de algodão branca, certo? Uma máscara descartável, eu não vou colocar uma máscara descartável agora porque nessa aula pode atrapalhar mesmo na gravação. A fotografia, ela deve ser manipulada com muito cuidado, evitando pegar onde está a imagem, certo? E levando para essa área de trabalho que não deve ter nada que possa, porventura, cair, derrubar um produto químico ou algo que vai causar uma lesão, por exemplo, na imagem, né? Bom, então, além da fotografia, né, o espaço que você vai criando, você deve, então, criar condições de segurança para a fotografia. Por exemplo, um pincel que você vai trabalhar para poder fazer uma limpeza mecânica, você tem que proteger que essa parte metálica não entre em contato com a fotografia, porque se porventura ela bater na fotografia, ela pode riscar. Então, o recomendado é você isolar a parte metálica, fazer o isolamento da parte metálica, para que não tenha esse contato direto. E aí o tratamento, por exemplo, uma limpeza mecânica. Sempre para o mesmo lado. Depois de cada conjunto de fotografias tratado, você pode eliminar esse suporte. Então, é recomendado também fazer uma pequena dobra que vai permitir a gente fazer o acúmulo dessa sujeira de cada fotografia. Pode parecer que não vai ter muita sujeira, uma fotografia, mas após fazer uma limpeza mecânica de 50 fotos, 100 fotos, 1000 fotografias, com o tempo você vai sentir que o ambiente está sujo, sua área de trabalho. Não espere muito tempo para poder descartar a folha que você utilizou na sua área de trabalho. Então, não espere muito tempo para fazer o descarte dessa folha. Se precisar sair e a fotografia estiver em cima de um suporte, você precisar se deslocar e retornar logo, por exemplo, a fotografia você deve preservá-la, colocando inclusive uma outra folha por cima. Porque assim você evita o contato com a luz e evita acontecer, por exemplo, do vento, por exemplo, do ar-condicionado, balançar a folha e derrubá-la no chão, ou alguém acidentalmente encostar na fotografia. Então deve-se preservá-la, que não demore muito tempo, de modo a evitar que ela permaneça, porque essa não é a condição dela. A fotografia ela foi feita, na condição que ela se encontra em um acervo, ela deve ser tratada fisicamente e quimicamente, se necessário. Ela deve ser identificada, ela deve ser bem acondicionada, deve-se pensar em todos os critérios de organização, de preservação. Essa coisa de colocar ela temporariamente sobre a mesa,
com papel branco, é só para a questão de você tiver que se deslocar para alguma outra área e voltar. Outra coisa que é também muito importante quando se fala de acervo fotográfico, como eu já tinha dito, é evitar se alimentar. Eu recomendo, inclusive, quando for necessário, quando você tiver que se ausentar para tomar água, nunca traga a bebida para a mesa. Nunca traga. Quando eu vou tomar água ou um suco, eu prefiro usar garrafas que são hermeticamente fechadas e tem um controle de gotas. É claro que eu não vou fazer isso, ficar bebendo ao lado da fotografia. E mesmo assim, se porventura eu tiver que deixar a garrafa próxima e ela cair, ela não deve respingar em nada. De uma maneira adequada são essas garrafas herméticas com controle no bico, que não deixam a água cair de forma alguma. Então são cuidados que podem parecer bobos, mas isso mostra um esmero, um cuidado a mais com o acervo. E são esses pequenos cuidados que a gente tem com as fotografias que vão permitir que elas durem cada vez mais. Porque se a gente começa falhando nesse momento do tratamento de físico, no tratamento do acondicionamento, então a gente vai estar causando mais mal a essa fotografia, a esse acervo, do que tratando dela, preservando. Então, se for para fazer, busque fazer bem. Na dúvida, como eu digo, não faça nada, não pegue na fotografia. Procure um especialista. Bom, então, como fatores externos, eu gostaria de apresentar um fator que é muito importante, que nós temos que ter o cuidado e o controle sobre ele, que é a luz. Vou ler essa partezinha aqui. A luz é, ao mesmo tempo, a origem e o pior inimigo das imagens fotográficas. Nenhum material usado em imagens fotográficas é realmente permanente. Logo, a exposição contínua à luz resulta na perda do contraste, da cor, da estabilidade dela e, por fim, do conteúdo e das informações. Entretanto, um acervo fotográfico só tem valor público se for visto. Então é interessante essa questão da luz. Quando a gente pensa em própria etimologia da palavra fotografia, fotoluz, grafia, escrita, então escrita com a luz é como se pensava a fotografia, como uma informação escrita a partir da luz, que realiza-se físico-quimicamente no papel e assim registra a imagem no papel. Ou em qualquer outro suporte, seja madeira, metálico. Pois bem, então a luz, ela tanto é o fator principal que leva à formação da imagem, como também é o principal fator que leva o desgaste do próprio material fotográfico. E aqui ele nos chama a atenção a respeito dessa questão, né? Que o acervo fotográfico só tem valor público se for visto. Isso quer dizer o quê? Que a fotografia, ela, ainda que eu tenha que ter cuidado e preservá-lo do excesso de luminosidade que pode ser danoso para a constituição e preservação da fotografia, eu tenho que pensar que a fotografia ela precisa ter uma exposição, ser exposta, para que as pessoas possam vê-la, valorizá-la e assim justificar porque devemos preservar. Então, mas é claro que quando a gente pensa em exposição, expor, seja, como eu disse, numa exposição em um museu, ou em um catálogo, um livro, ou qualquer outra forma possível, o que a gente tem que ter em mente é que não precisa necessariamente essas fotografias de um acervo histórico estarem lá presentes fisicamente. O que nós vamos fazer então é pensar em cópias de segurança. A matriz se faz uma cópia de excelente qualidade, uma matriz, e a partir dessa cópia de excelente qualidade, dessa matriz, é que nós vamos utilizar para tirar novas cópias e trabalhar em exposições ou qualquer outro tipo de material expositivo. Então isso quer dizer o quê? Que a fotografia original está preservada e ao mesmo tempo o conteúdo dela está sendo visível para outras pessoas.
É importante ter em mente aqui a mínima exposição à luz durante o processo de cópia e apoio adequado ao original. Nunca use o alimentador automático de documentos em fotocopiadores e tenha certeza de que qualquer vidro ou outra superfície de contato esteja minuciosamente limpa. Aqui está falando a respeito de essa questão de a quem pensa ou pretende digitalizar aquela imagem para que não tenha contato diretamente com esses equipamentos de fotocópia, que elas puxam a fotografia para dentro para tirar a fotografia, ou mesmo essas que você posiciona ela no vidro e aí você baixa aquela tampa, aperta o botãozinho e vem aquela luz que vai, então, a partir da luz sendo imposta em grande quantidade, aquela imagem vai gerar uma cópia. Isso vai causar também um desgaste a essa fotografia. Bom, como que trabalha as instituições com melhores condições estruturais para poder realizar então uma cópia de uma fotografia que está em uma condição de deterioração muito grande? Como que elas trabalham? Elas fotografam a fotografia. Elas criam um mini estúdio e nesse mini estúdio, com controle de luminosidade e uma câmera de alta resolução, num tripé, posicionado ali, vai fotografar aquela imagem, aquela fotografia e assim gerar uma matriz, porque da maneira que essa fotografia de acervo, considerando ela muito importante para o acervo, ela se encontra, ela vai sofrer um desgaste muito grande se ela for feita uma matriz dela, uma cópia dela, colocando em equipamento de fotocópia, onde ela vai estar exposta ainda mais à luminosidade naquele momento em que o leitor da imagem, da fotografia ou do papel, passa para fazer a leitura do documento. Ou então vai também sofrer muito gasto se ela for utilizada naqueles equipamentos de cópia, onde a fotografia é colocada e a máquina puxa a fotografia e faz uma cópia dela. Ambos não são recomendados de forma alguma. Então, quando possível, se possível, utilizem uma máquina fotográfica, crie um mini estúdio, se possível, e assim registre a imagem. E compare depois se ele mantém a fidelidade em tonalidades, em contrastes, em cores, em relação ao original. Porque também não é interesse de ninguém que pensa em preservação fazer uma matriz, uma cópia que seja de uma qualidade inferior ao objeto principal a ser retratado. Ilumine as exposições apenas com luz incandescente de fraca intensidade. Estabeleça 100 lux como limite máximo para provas em preto e branco, atuais e 50 lux para provas do século XIX ou fragilizadas. A luz de lâmpadas de quartzo halogênia é também aceitável desde que filtradas. Então, filtradas quer dizer colocar em frente a essas lâmpadas um filtro que é semelhante a um papel manteiga ou papel japonês, que ele vai diminuir a incidência de luz sobre o material. Eu acho que muitos já devem ter feito isso, de olhar para uma lâmpada por mais tempo do que deveria e depois que fecha os olhos, percebe como se tivesse manchado a retina, né? O formato daquela lâmpada. Então, imagina que a fotografia também passa pela mesma situação. A fotografia, se ela é exposta a uma luz direcionada, a chance dela se desgastar é muito grande. Então, usando esses filtros, como eu disse, que são feitos de um material semelhante a um papel manteiga, ao papel japonês, você diminui a intensidade da luz direcionada à fotografia. Em relação à questão das etapas no processo de conservação, é importante se criar uma ficha de conservação das condições do material fotográfico para se estabelecer prioridade no processo de acondicionamento. Essa ficha deve registrar o processo em questão, se negativo, positivo, se preto e branco, ou em cores e datas e dimensões, as condições de acondicionamento, a embalagem, as características de deterioração encontradas. Então, uma informação, uma ficha geral,
onde vai se fazer um levantamento dessas fotografias e dizer a condição. Se você organizou elas previamente em blocos temáticos, você pode fazer isso por blocos temáticos e dizer a condição daquele bloco. Qual que é a média do tamanho daquelas fotografias? São quantas fotografias? Quantas são do tamanho 10x15? Quantas são do tamanho 18x24? Qual que é o tipo do material? Qual que é a gramatura do papel? Qual que foi a técnica utilizada para poder registrar a imagem no papel? Qual que é a condição, qual que é a condição física do papel? Qual que é a condição da imagem realizada no papel? Falando, é claro, em papel, mas podendo ser qualquer outro material de suporte. Então é feita uma ficha que vai dizer a condição física dessas fotografias, até mesmo para orientar a outra equipe que possa ficar dedicada unicamente para fazer a limpeza física e química, né? Porque se essa equipe sabe o quanto é a deterioração dessas fotografias, vai saber quais equipamentos serão necessários. Isso também nos orienta em relação ao custo de tratamento de um acervo fotográfico. Então esse é o levantamento prévio. Um bom levantamento, você consegue acertar a maioria dos valores em relação ao orçamento de um tratamento de um acervo fotográfico. Mas precisa, é claro, de fazer um bom levantamento. Limpeza. A primeira etapa do tratamento é a limpeza dos materiais, podendo recorrer à limpeza química ou à mecânica. A limpeza mecânica foi aquela que eu mostrei agora há pouco, dando um exemplo, que pega o pincel e vai limpando levemente a fotografia direto onde se encontra a imagem em um único movimento. Você não faz movimentos assim, aleatórios, é sempre de um lado para o outro, seja da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima ou vice-versa. O importante é manter um padrão e um cuidado, não colocar pressão, usar pincéis de cerdas macias, como essa daqui, né? Pincéis de cerdas macias, evitar selar essa parte metálica para evitar que ele tenha contato com a fotografia e possa riscar essa fotografia. São cuidados básicos. É só pensar, mas será que eu dou conta de fazer isso? Todo mundo dá conta de fazer isso. É só pensar como se você estivesse cuidando de fato do que é um material muito importante. Se não é importante para uma instituição, é importante para você. E sendo importante, você tem que pensar que, de repente, qualquer ação bruta pode resultar, a médio ou a longo prazo, um dano muito grande para essa fotografia. Bom, continuando depois dessa limpeza, eu falei em limpeza química e na limpeza física, né? Aliás, limpeza química ou limpeza mecânica. A limpeza química é feita utilizando-se solventes orgânicos ou leve aplicação de umidade, com muito cuidado e sem abrir mão dos testes de pequenas áreas de documentos em questão para garantir o sucesso da operação. Eu não vou entrar nessa seara dessa limpeza química, porque ela é muito extensa, ela demanda um conhecimento de produtos químicos e de tipos únicos de materiais em que é difícil realmente ter acesso. Eu tive extrema dificuldade para juntar tipos variados de papéis fotográficos para trabalhar esse curso e não é só um problema que eu tive, mas qualquer pessoa que trabalha nessa área, ela não tem acesso a todo tipo de material fotográfico, a todo tipo de papéis, de suportes, de químicos, de equipamentos. A gente trabalha em cima, como eu disse, da nossa realidade, né? Em relação à limpeza química, eu não vou me ater em relação a ela, porque, como eu disse, demanda um conhecimento e uma prática desses produtos químicos que realmente eu não tenho. Na limpeza mecânica, é essa que eu pude mostrar para vocês, né? A limpeza é feita aplicando levemente pincel de cerdas macias nas áreas sujas da fotografia ou algodão hidrófilo, né? Também é uma opção. Você pega o algodão, coloca no pincel e você faz uma pequena cerda, uma pequena ponta de algodão e vai passando levemente.
A cada fotografia ou grupo de fotografia você troca o algodão novamente. Então esse cuidado de quando está limpando o objeto que você usa para limpar, você depois higienizá-lo. Se você usa um pincel, depois você tem que ter o cuidado de trocar o pincel ou limpar muito bem o pincel. E se você estiver usando uma haste de madeira com na ponta o algodão, ter o cuidado de estar sempre trocando esse algodão hidrófilo. Estabilização. O processo de estabilização tem por objetivo restabelecer o formato físico original da fotografia, podendo ser feito por estabilização no formato, por prensa, aplicação de peso de forma plana sobre o material fotográfico. A consolidação da fotografia por papel japonês colocados com adesivo do tipo metilcelulose feito em água destilada. Essa estabilização ela visa a, digamos assim, corrigir o formato da fotografia, do suporte fotográfico, que porventura possa estar entortando, né? Então, esse exemplo que ele deu aqui do suporte por prensa seria colocar um peso reto, não metálico, né? Em cima da fotografia, de modo que você deixe lá um tempo para que ele possa corrigir o máximo possível e tirar a deformação do suporte. Acondicionamento. Os materiais fotográficos são normalmente agrupados pelo fator suporte, mas deve-se encontrar separados fisicamente. Deve-se dividi-los em subgrupos tipo emulsão, preto e branco ou coloridas, e em negativos ou positivos. A escolha do material de construção e o desenho da embalagem de arquivos é outro aspecto importante da conservação. Podemos distinguir 3 níveis de proteção. O primeiro nível, as embalagens individuais. O segundo nível, as caixas, gavetas ou fichários. E o terceiro nível, os armários e as estantes em aço laqueados de alumínio ou em aço inoxidável. São aqueles de pintura epóxi. Vou dar um exemplo desse tipo de acondicionamento em 3 níveis, né? O terceiro nível, depois eu mostro em um vídeo anexo. Bom, o primeiro nível, aqui eu tenho uma pasta de um acervo fotográfico do museu. O museu cedeu para que nós pudéssemos fazer essa demonstração. Deixa eu novamente colocar nossa luva. Bom, essa é uma pasta suspensa. Ela é feita de um material, ele é um papel plastificado, então ele é muito mais resistente. Então, com isso também ele pega menos umidade do que um papel normal pegaria. Ele tem uma película meio plástica sobre esse papel. Ele tem uma haste muito mais grossa e dura, e essa haste permite que ela não envergue e mantenha sempre essa posição. Com o tempo, outros tipos de pastas, como essas daqui, elas podem envergar assim. E esse tipo de deformação a médio e longo prazo pode também causar dano ao material fotográfico. Então, esse tipo de pasta suspensa, se for o caso, a escolha da pessoa em relação à preservação, utilizar esse tipo de pasta suspensa, que não escolha modelos assim, que sejam frágeis na sua composição. Bom, então nesse caso, essa pasta ela é mais resistente, né, em relação a que eu acabei de apresentar, porque ela tem um suporte muito mais rígido e também dentro dela tem que colocar o segundo nível. Já entra aqui no segundo nível.
Bom, o primeiro nível, como foi falado, é o nível das embalagens individuais, certo? O segundo nível, as caixas, gavetas e os ficheiros, os fichários. E o terceiro nível, os armários, né? Então esse daqui é o primeiro nível. E no primeiro nível, a fotografia ela está aqui dentro de uma jaqueta de poliéster. Ela aberta lateralmente. E dentro dessa jaqueta de poliéster, um papel neutro, um papel de pH neutro. E dentro desse preservado entre um papel e outro, nós temos essa fotografia aqui. Ela é uma representação, na época do aniversário do estado de Mato Grosso, de uma pedra fundamental, certo? Na época, esse daqui foi anterior à década de 70, essa fotografia, aproximadamente na década de 1963. Eu conheço um pouco dessa imagem e aqui dá para ver na lateral o mapa do estado de Mato Grosso antes da divisão do estado, considerando o atual território do Mato Grosso do Sul. Essa fotografia, então, ela está preservada, passou pelo processo de digitalização, já passou pelo processo de catalogação e ela fica preservada à luz, contra os desgastes, contra a umidade, entrefolhada entre duas folhas de papel neutro dentro de uma jaqueta de poliéster, né, no formato de pasta L. E aí ela fica ainda dentro dessa pasta suspensa. E essa pasta suspensa fica dentro de um arquivo de aço de pintura epóxi, que fica dentro de uma sala onde tem acesso restrito. Então é um conjunto de condições que nós temos que nos cercar para tentar preservar ao máximo essas imagens. Então nisso nós atingimos esses 3 níveis aqui básicos. O primeiro nível da embalagem individual, que estão as fotografias aqui individualmente entrefolhadas, e dentro de um suporte uma jaqueta de poliéster, né? E dentro dessa jaqueta de poliéster está dentro dessa pasta. Essa pasta está dentro de um armário, né, de aço, de pintura epóxi, dentro de uma sala. Nisso nós atingimos esses 3 níveis de acondicionamento. Deixa eu voltar essa pasta aqui para essa parte aqui embaixo. Bom, continuando aqui, são só aceitáveis para embalagem de arquivos de fotografias papéis com pH neutro próximo a zero, isentos de lignina e sem corante. Entre os plásticos citamos o poliéster, que é o Melinex, de melhor qualidade e maior transparência e estabilidade. Quando tirar as fotografias de sua reserva fria para pesquisas ou exposição, deixe-as aclimatar à temperatura ambiente por cerca de 3 horas antes de tirá-las das bolsas para impedir a condensação. Então, pensando que o acervo fica preservado num ambiente frio, se você retirar desse ambiente e levar para outro, você deve colocar, digamos assim, numa antessala, ou num espaço onde aquela fotografia vai ficar entre a temperatura da sala do consulente e a temperatura de onde ele fica guardado, né? Nesse meio tempo, nessa sala do meio, é uma temperatura que vai equilibrar, para não sofrer algo que nós podemos também entender como um choque térmico, né? Que pode causar o rachamento ou desgaste do material fotográfico. Se for armazenar as películas num local improvisado em meio a outros objetos, lembre-se de que elas requerem armazenamento em baixas temperaturas, especialmente as coloridas. Acondicionamento fotográfico em nitrato, um caso especial.
Os filmes negativos de nitrato e celulose estão sujeitos aos riscos esperados no armazenamento. Apenas arquivos especializados devem considerar a possibilidade de armazenar esses materiais. Seus altos custos do armazenamento do filme de nitrato se justifica à luz da política de aquisição do seu museu, então você deve construir uma reserva técnica separada que seja aprovada pelo Corpo de Bombeiro local. Então, quer dizer, uma condição própria de salvaguarda em alguns tipos de materiais. Então, existe um tipo de engenharia, um tipo de construção que é pensado exclusivamente para acervos, principalmente esses acervos que têm maior risco de perda, como decomposição ou autocombustão. Atenção, jamais guarde filmes de nitrato, mesmo em pequenas quantidades, na mesma área em que se encontrem outros tipos de filmes. A decomposição por filmes de nitrato afeta outras matérias, né? Em relação à embalagem, foi o que eu acabei de mostrar agora. É importante dizer, os materiais e os plásticos utilizados na confecção das embalagens devem estar de acordo com as normas técnicas internacionais e testados para garantir que o usuário esteja consumindo produtos com a qualidade necessária. Uma boa referência é o certificado PAT, que é o Photographic Active Test, dado a produtos aprovados para a conservação fotográfica. Armazene os papéis de embalagens ou revestimentos de cartão separadamente. Esse daqui, por que armazenar papéis de embalagem, revestimento de cartões separadamente? Geralmente, esses papéis eles carregam cores, né? Aqueles papéis que tem, por exemplo, envelopes com folha de ouro, algum material vermelho ou dourado, algum detalhe, uma florzinha ali, né, na embalagem, e com o tempo a coloração dessa embalagem, desse envelope, vai passando para a fotografia. Então recomenda-se que sejam guardados juntos, mas separados. Juntos, que eu digo, no mesmo espaço, mas separados, entrefolhados, tendo esse cuidado para que eles não tenham mais o contato físico um com o outro, mas que eles fiquem próximos, fiquem juntos. Embalagens plásticas. Os plásticos recomendados são poliéster, polietileno de alta densidade e polipropileno. Por serem transparentes ou quase transparentes, permitem a fácil identificação do conteúdo, evitando o perigo do manuseio na retirada das fotografias dos involucros. Então, a vantagem desse material, desse jaqueta de poliéster, dessa maneira, diretamente junto à fotografia, é que permite você reconhecer a imagem presente nessa fotografia sem você precisar retirá-la do envelope. Mas ela também tem um lado não tão bom, que geralmente esses envelopes em polietileno ou polipropileno, eles são fechados e eles não permitem um processo de respiração desse material fotográfico, o que vai criar então microclimas, o que é propício então para o surgimento, por exemplo, de fungos. Sempre guarde os negativos e impressões individualmente em capas feitas de papel ou plástico especiais para museus, de preferência poliéster, né? Nunca use PVC em qualquer parte da reserva técnica. Bom, continuando, em relação às embalagens, como eu acabei de mostrar nas embalagens da pasta que eu mostrei aqui, essa pasta aqui, então, nesse formato, ele atende essas questões de salvaguarda, de segurança, de acondicionamento para esse material. Então, bom, deixa eu guardar aqui novamente no local, para depois eu devolver ao armário. Bom, em relação às embalagens, os papéis e os plásticos usados na confecção das embalagens devem estar de acordo com as normas técnicas internacionais
e testados para garantir que o usuário esteja consumindo produtos com a qualidade necessária. Uma boa referência é a certificação PAT, que é o Photographic Active Test, dada a produtos aprovados para conservação fotográfica. Armazene os papéis de embalagem ou revestimentos de cartões separadamente. Embalagens plásticas. Os plásticos recomendados são o poliéster, polietileno de alta densidade e o polipropileno, por serem transparentes ou quase transparentes, permitindo a fácil identificação do conteúdo, evitando o perigo do manuseio na retirada das fotografias dos invólucros. Sempre guarde os negativos em impressões individualmente em capas feitas de papel ou plástico, especiais para museus, de preferência poliéster. Nunca use PVC em qualquer parte da reserva técnica. Bom, então aqui estão algumas orientações a respeito de embalagens, certo? E os plásticos a serem utilizados. No caso, aquela pasta que eu mostrei, as fotografias estão condicionadas dentro de uma jaqueta de poliéster, né? Mas também temos aqui outros materiais, como o polipropileno nas jaquetas. Bom, continuando. Jaquetas transparentes e envelopes ajudam a reduzir o risco de manuseio, pois o item pode ser visto em segurança no interior das embalagens. Caso especial. Muitas fotografias antigas eram emolduradas firmemente em cartolina ou cartões. Se a moldura estiver limpa e estável e a fotografia estiver sobrevivendo dessa maneira por várias décadas, não há razão para removê-la. Se se retirar do anteparo, ele pode causar um dano permanente à fotografia. Use um bisturi, se for necessário, no caso de retirar, use um bisturi e de preferência chame um conservador. O mesmo se aplica a álbuns com fotografias que são por si sós objetos museológicos. Então, como eu tinha dito, no caso daqueles álbuns que são em um formato único, o desenho deles em caixa de madeira, em veludo ou em couro, com um tratamento especial, usando técnicas e tecnologias que hoje não são empregadas, então o adequado é preservar naquela mesma estrutura, se possível, porque se tentar retirar pode causar um dano ao material fotográfico ao tentar retirá-lo do álbum originalmente pensado para a guarda dele. As embalagens, os papéis usados devem ser neutros com pH próximo a 7,0. Alguns casos exigem o uso de papel levemente alcalino, com pH entre 7,5 e 8,5. O papel que eu mostrei agora há pouco, entrefolhando a fotografia, é um papel neutro de pH assim, próximo ao 7, né? 7,0. Relação mobiliário. Mobiliário deve ser de aço e as estantes, arquivos, armários e mapotecas devem ser compatíveis com as condições de acondicionamento definidas anteriormente. Em hipótese alguma, deve-se usar móveis ou prateleiras de madeira. As fotografias em grande formato devem ser embaladas individualmente e os materiais históricos e os álbuns guardados horizontalmente e a seguir colocados em mapotecas ou em caixas. Relação mobiliário, o que é modernamente utilizado são os de aço, armário de aço com pintura epóxi, que é uma pintura que evita o processo de ferrugem, né? De enferrujar os equipamentos. Atenção! As embalagens devem permitir que o material conservado possa respirar, isso é, ter leves aberturas nas embalagens, de modo a evitar o surgimento de microclimas que propiciem o surgimento de fungos e bactérias. Isso, como eu tinha dito antes, se você pega uma embalagem e fecha ela, vou preservar essa fotografia, você coloca numa jaqueta um envelope de poliéster fechado em todos os lados, se
porventura acontecer oscilação de temperatura e umidade, pode-se criar então um microclima dentro dessa embalagem, o que pode levar a um dano muito maior à fotografia do que a gente esperava, porque a ideia de preservar, como eu disse, é fazer o material fotográfico durar o máximo possível, né? Áreas de armazenamento. Guarde o material fotográfico em áreas climatizadas, construídas em material sólido e anti-chamas. Evite madeira e materiais que soltem gases no ambiente. Portas e janelas devem ser perfeitamente isoladas e evitar utilizar sótãos e porões, pois esses locais retêm calor e umidade e podem não ser seguros. A temperatura e a umidade relativa do ar devem ser monitoradas e utilizar para isso aparelhos individuais de ar-condicionado, desumidificador e filtro na entrada de ar. Então, o controle do ambiente, controlando sujidades, controlando iluminação, produtos químicos que possam, porventura, ter nesse local, como produtos de limpeza. Então, tem que ter também um cuidado na hora de limpar esses ambientes, porque alguns produtos são feitos com alguns produtos de limpeza possuem produtos químicos muito fortes que ficam no ambiente, na atmosfera, e isso pode de alguma maneira afetar a composição química da própria fotografia. Então ter esse cuidado geral com o ambiente, buscando manter e criar um ambiente o mais neutro possível. Categorias de acesso ao acervo. Área de armazenamento, onde o público tem acesso irrestrito, área onde somente o pessoal autorizado tem acesso, mas com frequente trânsito de materiais, e área de acesso restrito e com controle rigoroso de retirada de documentos. Então são níveis de segurança. Assim você mantém um nível de consulta, um nível administrativo e um nível técnico, né? Tornando cada um mais especializado que o outro, e assim você diminui o número de pessoas circulando dentro de uma reserva técnica ou de um acervo. Em relação a cópias de segurança, existem várias ações que podem ser desenvolvidas com o intuito de preservar a fotografia, causar mais segurança, né? Então, eu vou colocar 3 práticas que são comumente utilizadas, né, em relação à cópia de segurança. Essas operações são muito praticadas em conservação de fotografias por 3 razões: para poupar os originais de utilizações potencialmente danificadoras, para salvar peças instáveis que estão condenadas mais cedo ou mais tarde à autodestruição, para recuperar peças deterioradas, manchadas ou rasgadas. A duplicação de fotografias por meio de computador está aumentando a possibilidade de correções de imagens em níveis até agora impensáveis. A duplicação por meio da digitalização é muito interessante para a fotografia, se pensar dessa maneira, porque ela não só dá a possibilidade de você digitalizar o material e assim tornar acessível essa imagem a muito mais pessoas, mas também te dá a oportunidade de, após digitalizá-la, por exemplo, uma fotografia preta e branca, pode colori-la digitalmente. O inventário. O produto da classificação arquivística é o inventário, um instrumento de pesquisa mais detalhado que o guia. Aqui nós estamos falando de formas de organização, né, de documentos para ter acesso ao acervo fotográfico, ter conhecimento do que trata o acervo fotográfico. Uma delas é o inventário, o outro é o catálogo, que é um instrumento de pesquisa que apresenta informações específicas sobre cada unidade, missão ou sequência fotográfica. O uso da informática no processo de grandes massas documentais tem se mostrado vantajoso em vários aspectos. O mais evidente é a racionalização do trabalho. Então, são técnicas utilizadas para poder dinamizar esse processo de organização do acervo fotográfico.
A política de expansão de acervo trata nesse tópico aqui de pensar como que uma instituição vai adquirir acervo, qual que vai ser o critério. Então, pensar se ele vai ser um acervo fechado, vai ser um acervo aberto, se ele é um acervo de constante alimentação, quais são os critérios ao final que vão determinar se esse acervo ampliará ou não, né? Bom, uma coisa dos mais importantes estou deixando aqui para o final. Temperatura recomendada para a guarda de material fotográfico. Temperatura entre 15 e 18 graus Celsius, nunca acima de 30. Bom, se a gente pensar a realidade de muitas cidades brasileiras, é impraticável. Mas é claro que não se pensa fazer uma reserva técnica em meio ao local aberto. Se pensa sempre em locais fechados. Nesses locais fechados, a temperatura média, pensada entre 15 e 18 graus Celsius, é o adequado. Mas o que mais causa dano em relação à fotografia não é nem tanto a temperatura, é sim a instabilidade em relação à temperatura e umidade. Falando em umidade, a umidade adequada pensada para acervos fotográficos, a preservação, é entre 35% e 40% de umidade, nunca acima de 60%. Então, nós temos alguns dados aqui. Temperatura entre 15 e 18 graus Celsius e umidade relativa do ar entre 35% e 40% de umidade no ar, né? São valores precisos e, se pensar, bem diferente do ambiente comumente conhecido aqui no Brasil. Mas, como eu disse, tem que se buscar manter um padrão, porque esse padrão é pensado em relação a conservar o máximo possível o material fotográfico. Mas, como eu tinha dito, aqui tem um ponto muito interessante aqui no final. A estabilização e constância na condição climática é um importante elemento para a conservação fotográfica em condições seguras, ainda que não na temperatura recomendada, né? Então, essa estabilização da imagem implica mais do que você mantendo uma temperatura baixa, é mantendo uma temperatura constante, porque o que mais desgasta o material fotográfico numa reserva técnica é essa oscilação muito grande entre temperatura e umidade. Se você mantém uma oscilação mínima, você mantém o produto fotográfico, o material, muito mais estável. Por mais que a temperatura possa estar um pouco mais acima do que o ideal, aqui estamos falando do plano ideal. Mas, por exemplo, eu não consigo manter uma reserva entre 15 e 18 graus Celsius. Eu consigo manter ela com 22. Mas consegue manter estavelmente com 22? Consigo. Então, mantenha, né? O que mais causa dano é essa instabilidade, assim. Essa coisa muito abrupta em relação à temperatura e umidade. Você não pode deixar ficar oscilando assim com muita constância. Bom, aqui toda coleta sistemática de informações pressupõe algum nível de padronização, ou seja, a mesma informação não deve ser registrada de forma diferente, e isso é particularmente importante no que se refere a ambientes informatizados. Então, existe forma de se organizar, formas diferentes de se organizar em níveis diferentes de organização para esses acervos fotográficos. Tem séries, registros, dados técnicos, histórico, né? Circulação, descrição, são elementos que ajudam a identificar a fotografia. Série diz respeito ao tipo específico de reprodução iconográfica. Registro assemelha a situação, pois aglutina procedimentos relativos à vida administrativa da peça. A própria peça fotográfica e uma reserva técnica, se ela for muito utilizada para, sei lá, determinadas campanhas publicitárias ou para cursos e seminários, então aquela fotografia ela tem uma vida ativa dentro da reserva técnica, mais do que outras. E essa ação da fotografia
ora sendo utilizado em um seminário, ora sendo utilizado em um comercial para a televisão, ora sendo utilizado dentro de algum trabalho de pós-graduação. Aquela imagem ela acaba tendo uma vida ativa, então isso precisa também ser registrado e fica nessa aba registro. Dados técnicos, trata-se da sua forma e composição física-química, é aquela que vai dizer aproximadamente assim, na fotografia em colóide de prata, papel 110 gramas, formato 18 por 24. Acabo de dar uma descrição físico e químico, né? Histórico deve informar o histórico do acervo, de onde veio, quem fez o acervo. Circulação nos informa sobre a vida da peça fotográfica após a entrada na instituição. Entrou na instituição, essa peça fotográfica, no que ela mais participou. Descritores pode ser preenchido com um texto resumido do conteúdo visual de forma a uma legenda que pode ser adicionada rapidamente na elaboração de produtos culturais. Esses descritores é um nome, por exemplo, que pode se dar a uma fotografia por esse nome representar com mais fidelidade o que consta na fotografia. Observação é um campo versátil que cobre qualquer necessidade de registro que não se encaixe nos descritores acima, né? Compilação reúne os nomes daqueles que acrescentaram ou corrigiram informações na ficha catalográfica, colocando-se seu nome e data. Isso é muito importante, porque isso faz parte do histórico da própria fotografia dentro do acervo, dentro da reserva técnica, onde no processo de catalogação a pessoa vai acrescentar uma informação a respeito daquela imagem. De repente o nome de alguma personalidade ou não naquela fotografia, e que acrescentado essa informação coloca-se o nome de quem colocou aquela informação, nome e data. Então, se porventura eu colocar uma informação que antes não tinha no registro de uma fotografia, no catálogo, e na hora de colocar, eu vou colocar meu nome no final e a data de quando eu fiz isso, para dizer que, olha, como que essa fotografia tem uma vida ativa dentro dessa reserva técnica ou desse acervo. Conservação deve detalhar seu estado físico, se está em risco, em boa qualidade, ótima qualidade, excelente, essa condição. E uma coisa também muito importante é a formação de técnicos. Eu digo que o mais difícil para se trabalhar em projeto de diversas naturezas, inclusive projetos sociais, culturais, projetos de conservação de material fotográfico, não é nem tanto dinheiro. O dinheiro acaba sendo difícil para todo mundo. Mas o que é muito mais difícil, na minha perspectiva, é montar uma boa equipe para trabalho. E uma boa equipe para trabalho passa pela formação dela. Tem que ser uma equipe preparada. Então aqui está em relação a algumas coisas que uma equipe precisa ter ali. Os funcionários que têm a seu cargo os trabalhos referidos devem ter formação geral no campo da conservação e uma formação específica no campo da conservação de fotografias. Então aqui existem algumas qualidades que esses técnicos devem ter. Devem saber como se desenrola o processo fotográfico em preto e branco, como que é tecnicamente a revelação no laboratório. Quando você conhece o processo, você começa a entender onde no processo pode de repente ter falhado e que está levando como um fator de deterioração da fotografia. Compreender a evolução técnica da fotografia nos últimos 150 anos. Não precisa ser um doutor na área, mas pelo menos conhecer com clareza a sequência histórica, né? Devem ter contato com peças fotográficas de vários processos e épocas diferentes, compreender o comportamento físico e químico nas fotografias e sua deterioração, né? Conhecer bem as normas de manuseamento de peças e seus cuidados, ser capaz de alertar para desvios nas condições ambientais, saber reconhecer que de repente
no acervo está se formando um clima inadequado para a conservação daquele material. Ter ideia clara de como esta organização e coleção foi trabalhada, devem conhecer suficientemente os softwares para consultas, né? E deve saber, sobretudo, o que nunca deve fazer. Então, o que nunca deve fazer é muito importante, porque se você não tem certeza do que faz, mas você tem certeza do que nunca deve fazer, já é um bom caminho. Bom, e então, com isso, a partir desses tópicos, o que eu pretendia fazer um panorama e elencar alguns conhecimentos e algumas práticas que as pessoas que têm interesse em conservação, em tratamento e organização de acervo fotográfico têm que ter para poder fazer um trabalho da melhor forma possível, né? E assim alcançar o melhor resultado. E se pensando em conservação de acervo fotográfico, o melhor resultado é que a vida dessa fotografia seja preservada o máximo possível, para que ela possa ter uma vida longa, certo? Mas não escondida das pessoas. Uma vida onde o material fica muito bem preservado, mas as pessoas têm o conhecimento dela e da importância desse acervo. E isso a gente vai ver depois nos nossos próximos cursos, que é tratar sobre a questão da curadoria, né? Como tornar esse material de acervo fotográfico, tornar ele mais, digamos assim, encantador, fazer esse material circular, né? Bom, pessoal, então é isso. Aqui a minha intenção foi apresentar os principais pontos que as pessoas têm que ter em mente quando pensarem a respeito da preservação de acervos fotográficos, quais são as melhores práticas, né? E então, é claro, isso, como eu já disse, é só uma introdução. Existe muito material sobre esse tema, mas no geral foi possível, então espero que tenha sido possível para todos entender as práticas adequadas, né? Entender que existe uma métrica, existe códigos, existem regras e que a gente tenta trabalhar o máximo possível dentro dessas regras de conservação, claro. Mas a gente sempre trabalha em cima da condição que nós temos no local. E dentro dessa condição que o local nos impõe, a gente tenta aplicar a regra dentro dela. E então é bom entender o que pode e o que não pode ser feito para melhor fazer essas escolhas. Eu espero que a gente tenha entendido isso nesse momento. E para isso, é claro, o acervo ele não se encerra, a vida dele se encerra após a digitalização. A digitalização, como uma das últimas fases nesse processo de conservação de material fotográfico, vai levar à produção de um novo material. Esse novo material poderá ser trabalhado de diversas outras formas criativas, né? E muito atrativas, no sentido de atrair mais pessoas para conhecerem o quanto as fotografias em acervos e reservas técnicas são importantes e muito boas. Então, depois nós vamos continuar no nosso próximo curso, vamos tratar sobre formas criativas de trabalhar acervo fotográfico. Então, por enquanto, é só e até a próxima, pessoal. Até mais.